Olá pessoal, vamos fazer esse exercício aqui para a gente concluir a matéria da nossa prova, né? Sobre área de regiões limitadas por curvas, pelos gráficos de funções. Então, esse exercício encontra a área da região limitada pelas funções y igual a 1 sobre x, y igual a 1 sobre x ao quadrado e pela reta x igual a 2. Então, como a gente sabe, a gente tem que desenhar o gráfico dessas funções para poder encontrar qual é a função que está por cima e qual é a função que está por baixo no gráfico. Então, essa função y igual a 1 sobre x, quando eu faço x igual a 1, o y vai ser 1 sobre 1, que dá 1 também, né? Então, ela passa aqui pelo pontinho de coordenadas 1 e 1, tá com um pouquinho de delay o que eu tô falando e o que tá aparecendo na tela, tá, pessoal? Mas vai aparecer. E quando o x é igual a 2, o y é igual a 1 sobre 2, que é meio, né? Então, ela passa pelo ponto de coordenadas 1 e meio, por esse pontinho aqui. Então, o gráfico da função 1 sobre x é algo desse tipo. Ops. Assim, certo? Então, esse aqui é a função y igual a 1 sobre x. E agora, o gráfico da função y igual a 1 sobre x ao quadrado, quando x é 1, o y também é 1, porque 1 sobre 1 ao quadrado é 1. Então, ela também passa por esse pontinho aqui de coordenadas 1, 1. E quando x é 2, y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4, né? Então, ela passa por esse pontinho aqui de coordenada y igual a 1/4. Passa por esse pontinho aqui. Então, quando a gente traça o gráfico dela, vai ficar algo desse tipo assim. Certo? Então, o que acontece? Vou dar um zoom para vocês enxergarem. Eu quero o gráfico da região limitada pela reta x igual a 2, a reta x igual a 2 é essa reta aqui, onde x é fixo igual a 2 e y varia. E a área limitada por essas figuras, por esses gráficos, é essa área aqui em preto que eu tô achurando, certo? E aí, aqui pelo gráfico, dava pra gente ver que o ponto de interseção desses dois gráficos é o pontinho de coordenadas 1, 1, né? Mas se você não enxergasse isso, você poderia fazer a conta igualando as duas funções para determinar esse ponto. Então, quando a gente faz 1 sobre x igual a 1 sobre x ao quadrado, para a gente determinar a interseção desses dois gráficos, né? Se a gente multiplica cruzado, a gente tem que x ao quadrado é igual a x. Se a gente iguala isso a zero, ou seja, passa todo mundo para o mesmo membro, a gente tem x ao quadrado menos x igual a zero. Coloca x em evidência, a gente vai ter x que multiplica x menos 1 igual a zero. E daí o produto de duas coisas dando zero, ou porque a primeira é zero, ou seja, x é igual a zero. Ou o segundo fator aqui é zero, x menos 1 é igual a zero. Se x menos 1 é igual a zero, é porque x é igual a 1, certo? Só que perceba que a gente não pode ter x igual a zero nessas funções, que as funções são 1 sobre x e 1 sobre x ao quadrado. Então, elas não são definidas em x igual a zero. Então, esse valor aqui não pode acontecer. Então, a gente tem x igual a 1. Para os valores de x que fazem essas funções ser iguais, que é exatamente esse pontinho que a gente encontrou. Então, ótimo. Com isso, a gente descobre que a função de cima, né, o gráfico que está por cima é da função em azul, que é o 1 sobre x, e o gráfico que está por baixo é o da funçãozinha em vermelho, que é y igual a 1 sobre x ao quadrado. E com isso, a gente consegue determinar a área. Com isso, a gente tem que a área vai ser igual a integral x variando de quanto até quanto? Olha, x varia de 1 até 2. Por quê? É deste pontinho que tá aqui, onde começa o valor de x, até a reta x igual a 2. Então, a variação em x é de 1 até 2. X varia de 1 até 2, da função que tá em cima, que é a função 1 sobre x, menos a função que está embaixo, que é a função 1 sobre x ao quadrado. É assim que a gente encontra a área dessa região. Então, a gente sabe
que a integral de 1 sobre x é ln de módulo de x, então vai ser ln de módulo de x aplicada de 1 até 2, menos a integral da função 1 sobre x ao quadrado. Só que a integral da função menos 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x, só usar a regra da potência. Então, isso dá mais 1 sobre x aplicado de 1 até 2. Então, usando agora o teorema fundamental do cálculo, isso vai dar ln de módulo de 2 menos ln de módulo de 1 mais meio menos 1. Tô só aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, certo? Só que ln de módulo de 2 é ln de 2, porque o módulo de 2 é 2, então isso é ln de 2. Tá um delayzinho aí, vocês tenham paciência que vai aparecer. Então, isso é ln de 2. ln de 1 é 0, porque e elevado a 0 que dá 1, certo? E o módulo de 1 é 1, então essa parte fica 0. Meio menos 1 dá menos meio. Então, esse ln de 2 menos meio é o valor da área dessa região limitada pela função y igual a 1 sobre x, y igual a 1 sobre x ao quadrado e pela reta x igual a 2. Ok? Vamos para mais um exercício. Agora eu quero encontrar a área do triângulo. Deixa eu esperar aqui mudar essa tela. Não sei porque não tá mudando. Pronto, foi. Encontre a área do triângulo de vértices 0, 0, 3, 1 e 1, 2. Então, vamos desenhar. Eu tenho um triângulo que tem vértices no ponto 0, 0, na origem do plano cartesiano, que tá aqui. No ponto de coordenadas x igual a 3 e y igual a 1, então aqui a gente tem 1, 2, 3 e y igual a 1. Então, esse pontinho aqui. E no ponto de coordenadas x igual a 1 e y igual a 2. Então, neste pontinho aqui. Portanto, o meu triângulo é esse triângulo aqui. Esse é o triângulo que eu quero descobrir qual a área. Quero saber quem é a área desse triângulo. Então, se você nota aqui, o que que você tem, né? Você tem retas. Você tem essa reta aqui, que a gente consegue encontrar qual que é a lei de formação dessa função, que é uma função afim. Essa outra reta aqui é a mesma coisa. E essa reta aqui, a mesma coisa. O que que acontece nesse exercício? Eu vou resolver esse exercício de um jeito e o último é o que nós vamos fazer de uma outra forma. Quando a gente analisa quem é a função de cima, quem é a função de baixo, isso depende de que ponto a gente está olhando. Porque, olha só, se a gente está num pontinho aqui entre x igual a 0 e x igual a 1, a função de baixo é essa reta de baixo e a função de cima é essa reta crescente aqui. Certo? Já vai aparecer para vocês aí o que eu tô desenhando. Então, aí agora foi. Se eu tô num ponto entre 0 e 1, a função de baixo é a reta aqui de baixo e a de cima é essa reta crescente, que passa pelo ponto 0, 0 e pelo ponto 1, 2. Agora, para valores de x entre 2 e 3, o que que acontece? A minha função de baixo continua sendo essa reta de baixo, mas a minha função de cima, ó, é essa reta decrescente aí que passa pelos pontos de coordenadas 1, 2 e 3 e 1. Então, a gente vai ter que dividir essa região em duas regiões, porque para valores diferentes de x, eu tenho a função de baixo sendo uma e a função de cima sendo outra. Certo? E como que a gente vai dividir isso? A gente vai dividir isso na forma mais trivial que existe,
que é olhar onde essas funções nossas, onde a função de baixo e a função de cima são as mesmas. O que eu quero dizer? Vou dividir essa região em duas. Aqui, ó. Quando eu faço essa divisão, ó, a função de baixo é essa aqui, para todos os valores de x entre 0 e 1, e a função de cima é essa aqui. E para todos os valores entre 1 e 2, a função de baixo é essa aqui, essa retinha, e a função de cima é essa reta decrescente aqui, ok? Então, nós vamos fazer essa divisão dessa forma. Nós vamos dividir esse triângulo em duas regiões desse jeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar quais são as equações dessas retas. Então, vamos lá. Vamos chamar essa reta aqui de, sei lá, y1, essa aqui de y2 e essa aqui de y3. Então, a reta y1, ela é uma reta do tipo ax mais b, e eu sei que ela passa pelos pontos, passa por 0, 0 e 3, 1. Se a gente tem dois pontos por onde a reta passa, a gente consegue determinar a equação dela, né? Então, como ela passa por 0, 0, se a gente usa isso, a gente tem que y1, que é 0, porque é a segunda coordenada do ponto 0, 0, vai ser igual a a vezes 0 mais b, certo? Estou substituindo x por 0 e y por 0, porque ela passa pelo ponto 0, 0. A vezes 0 dá 0, daqui a gente conclui que b é 0. Agora, usando as coordenadas do outro ponto, a gente tem que, quando y é 1, a gente tem a vezes 3 mais b, certo? Porque ela passa pelo ponto 3, 1. Então, eu tô substituindo x por 3 e y por 1. Só que o b é 0. Então, eu tenho que 1 é igual a 3a mais 0. Logo, o a é 1/3. Então, daqui a gente conclui que a reta y1 tem equação x sobre 3, que é 1/3 vezes x. É a vezes x. 1/3 sobre x é x sobre 3. Agora, a reta y2 também é uma reta do tipo ax mais b, e ela passa pelos pontos. A reta y2 passa pelos pontos de coordenadas 1, 2 e 3 e 1. Sei que ela passa por esses dois pontos, certo? Então, vamos a isso. Então, substituindo as coordenadas do primeiro ponto, a gente tem que y do ponto 1, 2 é 1, é igual a 2x mais b, porque no... Vou substituir o contrário, né? 2, que é a coordenada y do ponto 1, 2, é igual a 1 vezes a mais b, certo? Porque o ponto tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 2. Então, o que a gente consegue tirar daqui é que 2 é a mais b. E aí, do segundo ponto, que é o ponto de coordenadas 3, 1, a gente tem que 1 é igual a 3a mais b. Certo? Então, aqui a gente fica, então, com um sistema. 3a mais b. Se a gente faz a equação de cima menos a equação de baixo, subtrai essas equações, a gente vai cortar os b's, a gente vai ficar com a menos 3a, que dá menos 2a, e 2 menos 1, que dá 1. Então, daqui sai que a é menos meio. Substituindo aqui na primeira equação agora, a sendo menos meio, a gente tem que 2 é igual a menos meio mais b, logo isolando o b, a gente tem que b é 2 mais meio, que é 5 meios. Então, a reta y2 tem equação y2 igual a menos x sobre 2, porque o a é menos meio, né? Mais 5 meios. E agora, a terceira reta, que é a y3, a gente tem que y3 passa
pelo ponto de coordenada 0, 0 e o ponto de coordenadas 1 e 2. Então, mesmo raciocínio, a gente sabe que y3 tem equação y3 é igual a ax mais b. E aí, a gente substitui esses pontos. Substituindo o ponto 0, 0, então, se a gente substituir o ponto 0, 0, que é o primeiro ponto, a gente vai ficar com 0 igual a vezes 0 mais b. Então, daqui sai que b é igual a 0. E substituir o segundo ponto, que é o ponto 1, 2, a gente vai ficar com 2 é igual a vezes 1 mais b é 0, né? Então, daqui sai que a é igual a 2. Então, a reta y3 tem equação 2x. Então, agora, usando isso, a gente vai calcular a nossa área. O que vai ser a área, então? A área vai ser a área dessa região aqui do triângulo, que vai ser, então, a integral. Nesse triângulo, x varia de 0 até 1, tá aqui, tá vendo? Então, vai ser a integral de 0 até 1 da função de cima, que é a reta y3. A reta y3 tem equação 2x, menos a função de baixo, que é a reta y1. A reta y1, ó, tá aqui em cima, tem equação x sobre 3. Então, vai ficar 2x menos x sobre 3, mais a área dessa outra região aqui, ó. E o que vai ser a área dessa outra região? Faltou o dx aqui, né? Mas vai ser a integral. Nessa região, o x varia de 1 até 3. Então, vai ser a integral de 1 até 3. A função de cima é a reta y2. Y2 a gente viu que ela tem essa equação aqui. Menos x sobre 2, mais 5 meios. Menos a função de baixo, que é a reta y1. A reta y1 tem equação x sobre 3. Então, vai ficar menos x sobre 3 dx. Então, agora é só a gente fazer essa conta. Então, vai ser a primeira integral. Vai ser a integral de 0 até 1 se a gente tira o mínimo, que é 3, vai ficar 3 vezes 2, 6, menos 1, 5x sobre 3 dx. Mas essa outra integral aqui vai ser a integral de 1 até 3, a gente pode somar x sobre 2, menos x sobre 2 com menos x sobre 3, e isso o mínimo é 6, né? Vai ficar menos 5 sextos. Então, vai ficar menos 5x sobre 6, mais 5 meios dx. São integrais fáceis de calcular, né? Então, a integral de 5x sobre 3 vai ficar 5x ao quadrado sobre 6, porque a integral de x é x ao quadrado sobre 2, né? Aplicado de 0 até 1. Mais a integral de 5x sobre 6 na verdade tem um menos ali, né? Então, vai ficar menos 5x ao quadrado sobre 12. Então, deixa eu ajeitar isso aqui. Vai ficar mais menos 5x ao quadrado sobre 12. A integral de 5 meios é mais 5x sobre 2, aplicado de 1 até 3. Então, isso vai ser igual. A primeira função, se eu substituir x por 1, 1 ao quadrado dá 1, vai ficar 5 sextos. E se eu substituir x por 0, vai dar 0. Mas, na segunda função, se eu substituo x por 3... 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 5, 45, então dá menos 45 sobre 12. E se eu substituo o x por 3 agora no 5x mais 2, dá 3 vezes 5, dá 15 sobre 2. Mais 15 sobre 2. Agora, o menos do teorema fundamental do cálculo, quando eu substituo x por 1, vai ficar 1 ao quadrado dá 1, né? Então, vai ficar menos 5 sobre 12. Mas, quando eu substituo x por 1 em 5x sobre 2, vai ficar 5 meios. Então, esse negócio vai ficar, vamos fazer essa conta. Vai ficar 5 sextos, menos 45 sobre 12, mais 15 sobre 2,
mais 5 sobre 12, que esse menos vai trocar o sinal de todo mundo, né? Menos 5 sobre 2. Então, isso vai ser igual, ó. Menos 45 sobre 12 com mais 5 sobre 12 dá menos 40 sobre 12. Menos 40 sobre 12. O 15 meios menos 5 meios dá mais 10 meios. E ainda faltam mais 5 sextos, né? Mais 5 sextos. O mínimo desse negócio todo aqui é 12, porque 12, 2 e 6, né? O mínimo múltiplo comum é 12. 12 dividido por 12 dá 1 vezes 40, menos 40, mais 12 dividido por 2 dá 6 vezes 10, dá 60, mais 12 dividido por 6 dá 2 vezes 5, 10. Então, isso dá 70 menos 40, dá 30 sobre 12, que a gente pode simplificar por 6, né? Fica 5 meios. Então, a área desse triângulo aqui, dado pelos pontos 0, 0, 1, 2 e 3, 1, é 5 meios. Certo? Vamos fazer mais um. Encontre a área da região... Peraí que tem um delayzinho. Encontre a área da região delimitada pelas curvas y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, x igual a 0 e x igual a meio. Então, vamos desenhar essas curvas, olha. A gente sabe que... Vamos desenhar primeiro a função seno de x, né? A resolução não tá muito boa, né, gente? Mas... não tem o que fazer. Vou tentar trocar de internet aqui pra ver se melhora. Então, a gente tem a curva y igual a seno de x, a gente sabe que o seno de 0 é 0, então ela sai daqui, né? Ela sai do 0, 0. O seno, sei lá, de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1, que é o seno de 90, né? 1 tá mais ou menos aqui. Então, a função seno de x igual a 0 até x igual a π sobre 2 é uma coisa assim. Certo? Agora, a função cosseno, como que fica a função cosseno? A função cosseno, o cosseno, então essa aqui é a função y igual a seno de x. Agora, a função cosseno, o cosseno de 0 a gente sabe que é 1. O cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, né? E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, a função cosseno é uma coisa assim. Certo? E aí, a gente quer saber a área dessas duas, da região limitada por essas curvas, certo? A gente tem a reta x igual a 0, né, que é o eixo y, então tá aqui a reta x igual a 0. E a gente tem a reta x igual a π sobre 2, que é essa reta aqui. Como é que é a área limitada por essas curvas? Ué, eu tenho essa região aqui e eu tenho essa região aqui. Nessa primeira região em azul, a função que está de baixo é a função y igual a seno de x. Nessa segunda região aqui que está em preto, a função que está embaixo é a função y igual a cosseno de x. Então, de novo, a gente está num caso em que a gente vai ter que dividir essas áreas. O que vai ser a área dessa região? Uai, vai ser integral. Todo mundo vê claramente também que esse ponto de interseção aí que eu escrevi é π sobre 4, dá pra gente ver no gráfico, mas se você fizer a conta, você teria que igualar as duas funções, que seno de x é igual a cosseno de x. E aí você tem que se perguntar, para qual arco de 0 até π sobre 2 eu tenho seno de x igual a cosseno de x? Você sabe que isso aqui acontece se x é igual a
π sobre 4, certo? Então, o que vai ser a área? A área vai ser a integral. Essa primeira região aqui em azul, o x varia de 0 até π sobre 4. Então, varia de 0 até π sobre 4 de... Quem é a função de cima? É a função cosseno de x, para essa área em azul. Menos, quem é a função de baixo? É a função seno de x. Mas eu preciso calcular também a área da região em preto. O que é essa área dessa região? O x aqui varia de π sobre 4 até π sobre 2. Então, vai ser a integral de π sobre 4 até π sobre 2. Da função de cima, quem é a função de cima nesse caso? É a função seno de x. A função seno de x menos a função de baixo, que é a função cosseno de x. Então, a gente tem que calcular essas duas integrais, que, de novo, são integrais fáceis de calcular. Por quê? Na primeira integral, a integral do cosseno de x é seno de x, menos a integral do seno. A integral do seno é menos cosseno, né? Então, vai ficar mais cosseno de x por causa desse menos que já tinha aí. Aplicado de 0 até π sobre 4, certo? Mas vamos calcular agora a outra integral. A integral de seno de x é menos cosseno de x, menos a integral de cosseno de x, que é seno de x aplicado de π sobre 4 até π sobre 2. Então, agora é só a gente fazer conta. O que vai dar esse negócio? Aqui nessa primeira função, a gente vai ficar com seno de π sobre 4, mais cosseno de π sobre 4, menos o teorema fundamental do cálculo, seno de 0, mais cosseno de 0, certo? Agora, a próxima função vai ficar mais menos cosseno de π sobre 2, estou substituindo, aplicando o teorema, menos seno de π sobre 2, menos o teorema fundamental do cálculo, menos cosseno de π sobre 4, menos seno de π sobre 4. Então, vamos substituir agora todos esses valores que são todos conhecidos. O seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Menos o seno de 0 é 0. E o cosseno de 0 é 1. Então, aqui dentro desse parênteses vai sair 0 mais 1, que dá 1, com esse menos do lado de fora, menos 1, certo? Mas o cosseno de π sobre 2 também é conhecido, é 0. E o seno de π sobre 2 é 1, certo? Então, substituindo o que está nesse parênteses, a gente vai ficar com 0 menos 1, que dá menos 1. Então, aqui eu vou colocar menos 1. Certo? E aqui dentro desse parênteses, ó, esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar mais cosseno de π sobre 4 mais seno de π sobre 4. Então, a gente sabe que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de π sobre 4 também é... o seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, aqui eu tenho 4 vezes raiz de 2 sobre 2... que dá 2 raiz de 2, e menos 1 dá menos 2. Essa é a área dessa região.